sua. E depois que a gente conversar, nós vamos voltar nas palavras. Ok? Vamos ver para esse grupo o que é ter saúde. Tá? Desde que o homem existe, a gente fala desse termo, né? Antigamente, a definição que era utilizada, a pessoa dizia, eu tenho saúde. Por que você tem saúde? Porque eu não estou doente. E aí a pessoa já achava que tinha saúde. Só que a Organização Mundial da Saúde, ela começou a pensar e dizer, não, mas ter saúde não é só não estar doente. Né? Começou a questionar esse pensamento. E aí coloca que ter saúde seria estar numa situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. E aí a gente começou a pensar, então quem é que tem saúde aqui? Quer ver? Quem é que está em completo bem-estar físico, mental e social? Levanta a mão. Vocês vejam o que acontece? É muita exigência num conceito só. Por quê? Porque eu posso ter alguns momentos me sentindo assim, mas experimenta passar o dia todo se sentindo assim. Não é fácil. Então a gente começou a pensar, peraí, será que isso traduz o que é ter saúde de fato? E aí a gente viu que essa definição, na verdade, ela é tanto irreal e subjetiva demais. Não dá conta do nosso recado, né? Porque se você for pensar, não, eu tô com, sei lá, eu tô com um problema na vesícula, então eu não tenho saúde, é isso? Não. Eu tenho uma doença crônica, eu sou hipertensa, então eu não tenho saúde, é isso? Não. Então, mas não é completo bem-estar físico? E aí então a gente chega à conclusão que para ter saúde, indo na definição da Organização Mundial, é muito difícil. Ou a gente mesmo em relação a gente, que parâmetro a gente vai usar? Fica difícil? E foi isso que foi evoluindo. Então, como a vida ela está em completo movimento, a gente está sempre em movimento, as nossas células, mesmo que a gente dorme, elas estão trabalhando. Muitas pessoas dizem que não sonham, mas na verdade não lembram dos sonhos. Né? A gente sonha até quando dorme, sonha acordado e sonha dormindo. Então isso prova que a vida é um eterno movimento. O único equilíbrio possível é dinâmico. Então, para me manter equilibrado, vocês imaginem o seguinte: para eu me manter equilibrado é como se eu estivesse numa gangorra. Eu estou ali no meio, eu estou vivendo. Eu tenho que estar sempre, vamos para lá, então eu tenho que me manter para cá. Isso é manter o equilíbrio. E por que eu estou usando esse termo equilíbrio? Porque eu vou provar para vocês hoje que o equilíbrio é fundamental para a manutenção da nossa saúde. Tá? Então é fundamental que a gente mantenha o equilíbrio em tudo que a gente faz para que a gente mantenha a nossa saúde. Né? Então vivemos e somos seres multidimensionais. Qual é o grande pecado da medicina? Vocês sabem? O que é que o médico examina em vocês? Ele olha muito a matéria. Mas nunca são honestos. A maior parte deles abusam da confiança daqueles que são imaturos e não sabem de nada. Mas vamos partir do princípio que o médico seja um bom médico. Um bom médico, ele vai olhar você a partir da percepção dele ou sua. O que vocês acham que um bom médico deve fazer? Ele deve aprender a ouvir. Eu sempre falo isso não é só médico, é qualquer profissional de saúde. A primeira coisa que a gente deve ensinar um profissional de saúde a fazer é ouvir. Mas pode ser que eu não ache aquilo, não interessa o que você acha, você tem que aprender a escutar o outro. Tá? Então, por quê? Porque nós somos seres que têm várias dimensões. E o problema é que geralmente a gente procura, quando a gente se sente não tão bem, né? A gente procura olhar o quê? Procura uma dimensão física. E a dimensão física ela é importante, porque queira ou não, quando você perde a sua saúde, a
vida que seja assim? Não, todo mundo sabe que a gente é ser vivente, a gente sabe, né? Então, a gente tem procurado colocar isso como uma pauta importante. Então, olha a frase de vermelho. Não somos apenas o nosso corpo físico. Não somos apenas o nosso corpo físico, tá? Como a gente costuma ver e estudar nas escolas médicas, né? Nós devemos atuar também em nossos outros corpos. Que corpos são esses? Emocionais, mentais e energéticos. Então, se eu pensar que a única coisa que interessa é o meu corpo e eu definir envelhecimento como perdas biológicas inexoráveis de um processo irreversível, gente, eu estou sendo extremamente reducionista. Então, o que importa? Nós temos mais de um corpo. Nós temos o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético e nós temos o corpo mental. E nós temos mais, porque a literatura tem demonstrado maior número de corpos do que esses que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, podem saber, os estudos já são claros quanto a isso. Isso não é um conhecimento novo. Em alguns países que são milenares, as medicinas que no Brasil são conhecidas como medicinas alternativas estão mais do que comprovadas, que auxiliam no tratamento e na manutenção da saúde. Tá? E o homem brasileiro e a nossa cultura muitas vezes rejeita essas terapias por pura ignorância, porque não conhece. Então a gente tem que se antenar, tem que tomar conta desses outros corpos nossos, que muitas vezes são os grandes responsáveis pelo nosso adoecimento, porque existe um processo saúde-doença. E aí é o equilíbrio. Se eu me desequilibrar muito para um lado, o que acontece? Acaba aparecendo a doença. Não significa que eu seja culpado, tá, gente? Porque também o profissional de saúde vai dizer, mas você fez isso, você fez aquilo. Não é assim. Cada um sabe da sua vida e sabe quais são as estratégias que deve usar para se manter saudável. E nós vamos conversar sobre isso. Então, assim como o nosso corpo físico é extremamente complexo, não é formado só de cabeça, corpo e membros, né? Nós temos todos os sistemas, e é por isso que os médicos dividiram o nosso corpo. Tem cardiologista, tem pneumologista, tem trocentas especializações. E é porque nosso corpo físico é muito complexo. Ele ainda interage com várias outras estruturas e moléculas. Por isso que a energia é importante. Pessoas que tendem a ficar o dia inteiro pensando coisa ruim, o que vocês acham que vai acontecer com elas? Quem é que é dono do pensamento? Ah, mas eu não tenho culpa que eu penso coisa ruim. Esquece culpa. Eu estou falando, você consegue redimensionar o seu pensamento. Você consegue redimensionar o seu pensamento. E é por quê? Porque existem interações com as nossas células, existem interações energéticas que são importantes. Por isso que é bom, a melhor forma, o melhor estado para se ter saúde é ser feliz. Ser feliz. Lembra quando nós estudamos qualidade de vida? O que nós falamos naquele dia? Que existiam dimensões da qualidade de vida e que qualidade de vida era como eu me sinto. Por isso que é difícil conceituar, ter um conceito só que caiba qualidade de vida para todo mundo, porque cada um tem uma forma de encarar a vida e cada um se sente diante das vivências de uma forma diferente. Por isso que nós precisamos nos manter em alta. Fazer todo o esforço para isso. Então, pesquisar do macro e microcosmos, passando pelas ações e reações de cada componente molecular, é extremamente complexo, mas eu resumo isso para vocês. Nós temos apenas um corpo, gente?
E a gente não pode falar em saúde pensando apenas em corpo físico. Vocês já ouviram falar de chakra? Já? Que bom. Mas tem gente aqui que nunca ouviu falar. O que é isso? Várias civilizações dividem o corpo humano em centros vitais de energia. Nós não falamos que nós não somos só corpos físicos, nós também somos corpo energético. Somos mesmo? Daqui a pouco eu quero ver. A Thaís vai me provar se nós somos só corpo energético ou não. Ou corpo físico, o que nós somos, né? E aí, 7 são os principais chakras, que significa roda, disco, centro, plexo. Porque essa energia, ela funciona de tal forma que ela flui, né? E nesses centros que ficam à base da nossa coluna vertebral até a cabeça, eles formam cores diferentes, tá? E aí, dependendo desses centros, eu tenho determinadas funções vitais que funcionam sob o ponto de vista energético. Existem 4 elementos básicos: água, terra, fogo e ar. Nosso organismo é formado, boa parte dele, de água. Vocês já ouviram falar que a água cura? Sim ou não? Sim. Quando você está muito nervoso, experimenta. Liga o chuveiro, entra lá dentro e deixa a água correr no seu corpo. E sente. Se concentra naquilo, você vai ver como você vai se sentir melhor. Exatamente. Para tipos de dores físicas, inclusive, isso funciona. Vocês já viram parto na água? Por que é feito na água? Porque é um tipo de energia que tem tudo a ver com o seu corpo. A terra, já viram falar de gente, como é bom pisar na terra? Já experimentaram pisar na terra, gente? É gostoso demais mexer com planta, mexer com terra. Você recarrega o escape urinário, tá? E o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho para estudar utilizando corrente, foi na fisioterapia. Corrente energética mesmo, põe os eletrodozinhos em algumas partes do corpo, no caso do plexo, aqui na região próxima ao pé, e aí a gente estimulava, e a gente conseguiu ter resultados excelentes. Olha aí. Então, isso aí é o que? É mais do que uma provação de que existe um corpo energético nosso que influencia no nosso corpo físico. E é por isso. Então, e é por isso que a gente tem que considerar esses aspectos quando a gente fala em saúde, tá? E olha só, o que é, quais são as condições de saúde e doença que a gente tem que considerar? Que nada acontece ao acaso nem por acaso. Por isso que eu falei para vocês sobre isso hoje. Nada mesmo, gente. E olha só, o que a gente considera? É determinado por um processo permanente e dinâmico que tem interações, adivinha com quê? Porque a gente viu na aula passada, que é determinantes de qualidade de vida, tá? E o que é doença? O que é processo? O que é processo de saúde e doença? Que nomeada é esse que eu estou toda confusa, né? Começa a aparecer um monte de... Então vamos estudar as causas de fatores determinantes. O que leva uma doença a ocorrer? Tem teorias causais estudadas desde antigamente. E a primeira delas falava da fase da magia. O que essa teoria dizia? Que tudo era culpa dos espíritos. Era magia. Sempre tinha a figura, antigamente, né? Tinha a figura do homem feiticeiro, né? Que era o responsável pela saúde das pessoas. Quebrando tudo isso que vocês já sabem, que existe até hoje, as benzedeiras, toda essa cultura em função disso. Tem a ver com essa fase da magia. Então, os fatores responsáveis eram deuses, demônios, forças ocultas. E essa teoria foi aceita por muito tempo na nossa sociedade. Por muito tempo. E até hoje tem algumas pessoas que ainda acreditam que existe essa influência, né? Porque é uma forma de energia que a gente não vê, a gente não mede, né? Depois dessa fase, ainda nessa fase, os espíritos, então, eles eram responsáveis pela maioria das doenças e geralmente era imputado às florestas, era aquela coisa que tinha a ver com as florestas, né? Então, e eles que ajudavam os xamãs a curar essas doenças.
Se acreditava muito que os espíritos, ao serem invisíveis, eles só apareciam para os xamãs que estavam em transe. E essas culturas foram por anos cultivadas na sociedade. Passaram-se os tempos e aí a gente começou a descobrir, veio a época dos miasmas. O que eram os miasmas? Tudo era culpa do lixo. Então, essa fase era a fase dos miasmas, né? Então emanava do solo as grandes doenças. Quando a gente estuda saúde e sociedade, a gente lê alguns autores, a gente vê claramente, Deleuze, Foucault, a gente vê quando eles falam da medicina, a gente vê claramente que existia uns mitos sobre a morte, por exemplo. A pessoa morria, ela ficava nas cidades, as pessoas andavam ali, namoravam entre as pessoas enterradas, não tinha essa coisa que é hoje, que tem um cemitério lá. E isso começou realmente a causar doenças, né? E ainda mais na época das pestes. Então isso aí foi muito forte na sociedade. E aí essa teoria ganhou grande força justamente nessa época, da época das febres, das pestes. Então as pessoas achavam que a igreja dizia que isso tinha um cunho de pecado, né? de purificação dos pecados, e tinha todo esse contexto. Então essa era uma teoria causal dos miasmas. E aí o lixo e a sujeira eram responsabilizados por tudo. Depois, a higiene pessoal não existia como era hoje, né? Então as pessoas não tinham esse cuidado todo com a saúde. Era muito rudimentar e isso realmente era responsável por uma doença. Bem antes. Olha só, a origem das doenças se faz com a qualidade do ar proveniente dessa decomposição de animais e plantas. E se acreditava nisso piamente. Depois veio a fase microbiológica, quando descobriram as bactérias. Todo mundo sabe o que é bactéria? Sim, não? Os micro-organismos, né? Causadores de doenças, de bactérias. Aí, a época das bactérias, então era isso aqui. Era tudo culpa dos micro-organismos. E aí veio o Pasteur, veio um monte de gente, e aí começaram a pensar assim, nossa, tudo isso de bactéria, então vamos fazer saneamento. E era isso que acontecia e se falava nessa época, que tinha muito contágio. E depois a fase da causalidade múltipla, que é a que a gente mais defende hoje. Existem vários causadores de doença e não um. Tá? Então por isso que hoje nós temos na área da saúde uma amplitude enorme, né? E existe a abordagem unicausal e a multicausal, de uma única causa e a outra de várias causas. Então, a abordagem unicausal, ela relaciona a causa ao efeito. Então, uma causa, um efeito, representa o isolamento de uma situação. Já a multicausal é danos à saúde que podem ter várias causas. Exemplo da unicausal: se a pessoa fuma, ela tem uma chance maior de fazer o quê? Câncer de pulmão. Aí você vai dizer, não, mas ela nunca fumou e fez câncer. Também é verdade, porque não é uma única causa. Então, entendendo por que o unicausal é mais difícil de aceitar, geralmente são várias causas que definem a saúde ou a doença da população, né? E aí, então, esse padrão multideterminado do adoecimento humano, a gente aceita melhor, e aí a gente parte do princípio que a gente precisa articular várias coisas para se ter saúde. Adivinha que várias coisas são essas, gente? Tudo que a gente estudou como qualidade de vida, condição de vida, de trabalho, moradia, né, o estresse, que mais?
saúde, tudo isso são formas de traduzir o que a gente entende por saúde, tá? Então isso é muito importante. E olha só, a primeira conferência internacional sobre promoção de saúde aconteceu no Canadá em 1986. Olha quanto tempo, gente! E aí, de lá saiu uma carta. E nessa carta ficou claramente concebido a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a conservação dos nossos recursos, né? A justiça social, a equidade são requisitos fundamentais para a gente ter saúde. Agora eu queria falar com vocês sobre equidade. Todo mundo entende esse termo? As pessoas confundem equidade com igualdade. Não é a mesma coisa. Eu vou ser equitário quando eu dou para as pessoas aquilo que elas necessitam na medida que necessitam. Então, para ser justo, eu não posso tratar os diferentes de forma igual. Porque cada um de nós tem necessidades diferentes. Eu vou começar aqui com o seu Manuel. Provavelmente nós temos diferentes necessidades. Então, nós não podemos ser tratados pela sociedade, pelas pessoas, de forma igual. Né? Às vezes os filhos reclamam. Não sei se vocês já, quem tem filho aqui já percebeu. Ah, porque fulano fica comparando, né? Não, os filhos são diferentes. A gente tem que tratar eles de forma diferente, conforme as necessidades de cada um. Ah, porque você gosta mais do fulano. Às vezes aquele fulano está dando o dobro de preocupação para a gente. Não é que a gente goste mais do fulano. Não acho, mas a gente explica. É o princípio da equidade, meu filho. Ah, se um ganha uma blusa, o outro tem que ganhar. É assim que funciona? Não. Quem está precisando da blusa que vai ganhar. Se o outro não está precisando daqui, se eu só tenho dinheiro para comprar para um. Então a gente tem que explicar. Então, mas isso é muito simples. É o princípio da equidade. A gente dá tratamento diferente para os diferentes. Tá? Então isso, e na saúde isso também funciona assim. É um princípio de equidade. Né? Se tem várias pessoas sentadas esperando atendimento médico, quem é que eu vou atender primeiro? Quem está precisando mais. Se a pessoa está morrendo, desmaiando, não vou atender ela com uma consulta, vamos deixar aquela de morrer assim? Não. Eles estão tentando humanizar o sistema único de saúde, né? Humanizar no sentido de priorizar quem precisa mais, é para ser equitário. Então, vocês vejam que o Evangelho fala, as pessoas falam, em vários setores de saúde falam, no setor do direito fala, que é uma palavra muito comum, por isso que eu trouxe para vocês. A gente confunde com igualdade, não é a mesma coisa, tá? E na saúde também. Equidade é tratar os diferentes de forma diferente, tá? Porque senão não vou conseguir ser justo. E a saúde, o que diz na Constituição? Qual é o ano mesmo, gente? Não ouvi nada. Qual é o ano? 1988.
uma foto assim. Olha só, o Sistema Único de Saúde foi premiado mundialmente pela forma como foi pensado. O que a gente precisa fazer é tirar ele do papel. Eu, Rai, Luiz, a gente está fazendo a nossa parte. Nós estamos lá no Conselho exigindo dos gestores do GDF que façam funcionar o SUS. Tá? Então, agora a gente vai fazer várias ações, porque nós aqui somos dinâmicos. A educação é isso. Nós também vamos ter momentos de luta aqui dentro. Nós vamos ter momentos de luta que vai ser uma grande diversão, mas uma diversão séria. Nós vamos sair para a rua e exigir os nossos direitos. Se for preciso, nós vamos entrar lá no Senado, conversar com os senadores, e nós somos da UMA. Nós vamos aqui entregar uma política de saúde para o idoso do DF. E queremos que isso funcione. Nossa bandeira de luta é a paz, mas é a voz. Ô Margot, o que tanto adianta nós procurarmos por onde fazer tudo isso aí, todos esses esforços, tudo, conversar com os senadores e tudo, eles nos transmitirem palavras dóceis e tudo aí para nos acalmarem, né? Desde quando do outro lado, infelizmente, eles não levam em consideração o que estamos a levar a eles, tá entendendo? Ou o que esteja a ocorrer conosco, né? E eles não procuram por onde tomar providência alguma. O que a Julia está falando é bem verdade, gente. Só que tem um detalhe: nós vamos separar o joio do trigo. E quem é que vota? Quem é que vota aqui dentro? Todos nós. Então, na hora que eles nos procurarem, que é justamente na hora de pedir o voto, eu não vou levar em consideração o que ele fala, eu vou levar em consideração o que ele faz. Esse é o grande diferencial. As pessoas têm o poder e não sabem. Nosso poder está no nosso voto. Para fazer as pessoas, a população, entender o que é o SUS e como é que nós vamos acessar o SUS. Porque tem problemas, todo mundo aqui sabe que tem. Mas que se tem um problema, tem a solução. E está garantido por lei. Tá? Então isso é fato. Agora, voltando um pouco aqui, a saúde ela pode ser cuidada e ela, dependendo da autoestima e da vontade de viver bem durante muitos e muitos anos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lutar para viver bem, tá? E aí a saúde plena vai depender de uma série de fatores. E um deles que tem impactado negativamente na vida das pessoas são as relações. Eu estou muito preocupada com isso. Por quê? Porque eu percebo que as relações cada vez mais se tornam distantes. As pessoas chegam em casa, uma nem olha para a outra, são moradores da mesma casa. Não são uma família. Não almoçam juntas, não jantam juntas, não dividem problemas. Só os problemas de ordem corriqueira. Faltou dinheiro para isso, para fazer aquilo, não é? Parece uma casa de negócio. Não se abraçam, não dizem que se amam, nem usam esse termo e muito menos conseguem mostrar para o outro o que sentem. Nem bom dia, nem boa tarde, mal se cumprimentam. Isso é uma família, gente? E aí a mídia fica, já te dou a mídia fica discutindo o que é família. Se homem com homem é família, se mulher com mulher é família. E eu estou preocupada com como as pessoas se relacionam dentro da mesma casa, independentemente de quem quer que seja. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Nossos filhos são órfãos de pais vivos, porque nem enxergam os pais. Aí você vai dizer, mas eu tenho que trabalhar. Tem, mas tem que também pensar que você tem que ter um tempo que tem 24 horas no dia. Você tem que ter um tempo para sentar com o seu filho e conversar com ele. Você tem que ter um tempo, seu filho tem que ter um tempo para conversar com você. Sempre, gente. E você com seu parceiro, com a sua parceira. E aí o que é o teor da conversa? Vocês fizeram aquilo que eu pedi para vocês, chegar em casa e disseram eu te amo? Essa semana vocês já falaram eu te amo?
Eu me preparei com 39 anos de casado agora. Acabou o casamento. Um ano, a mulher chegou para mim e disse, pai, menos de 15 dias eu namoro uma mulher. Essa mulher é mais nova que eu 20 anos. E eu disse para ela que eu tinha 12 filhos. Queria que ela fizesse bem e não visse aquilo, porque a metade dos filhos foram contra ela, né? E então ela pediu para ela fazer o bem e não ver aquilo. E então hoje todos os meus filhos estão atrás dela. Se bom, né? Olha lá o que diz lá: condições de saúde da população brasileira determinada pela qualidade de vida que depende de todos aqueles fatores. Olha bem, um deles se chama comportamento. Tem gente que tem comportamento de risco. O que é comportamento de risco? Vive de mal com a vida. Aí, lá vou eu com a frase de novo: é melhor envelhecer com mel do que com fel. Tá? Por quê? Porque com mel eu vou conseguir me relacionar melhor com as pessoas, eu vou conseguir ter melhores condições de saúde. Tá? Isso é importante. Então, a grande lição de hoje é o seguinte: não interessa se eu tenho algum acometimento, se eu sou hipertenso, diabético, se eu tenho algum problema, se eu tenho câncer, se eu tenho qualquer tipo de problema. Isso não me faz uma pessoa doente. Tá? Vamos parar com esse discurso: ah, eu estou doente. Você não está doente. Você possui uma situação clínica que merece cuidado. É diferente. Eu estou doente quando eu não consigo amar. Aí eu estou doente. Eu estou doente quando eu não consigo me relacionar com o mundo, com as pessoas, quando eu não aceito o que me acontece. Aí eu estou doente. Eu estou doente toda vez que eu deixo de dizer eu te amo. Exato, o eu te amo começa na frente do espelho. Na frente do espelho. Por isso que a gente tem que se manter bem, né? Tem que se manter bonito, gostar da gente mesmo. E essa é a ideia. Ela nos transforma e renova a nossa beleza. Tá? Então, todos esses aí, apoio social, educação, trabalho, tudo isso faz parte da nossa saúde. Tá? E aí, gente, olha aqui, portanto, a saúde não é um conceito abstrato, ela define-se num contexto histórico de uma determinada sociedade, ela depende, ela é uma conquista. É uma conquista. Ninguém nasce saudável ou doente. A gente se constrói também. Então, um dia eu não estou me sentindo bem, pode ser que eu não tenha nada fisicamente. Eu vou no médico e vira o meu corpo físico ao avesso. Olha para mim e diz: você não tem nada. Sabe o que ele está falando? Que você não tem nada no seu corpo físico. Porque muitas vezes você tem no seu emocional. Você tem porque você está se sentindo doente. E isso deve ser ouvido pelos profissionais de saúde, considerado na sua anamnese. Por quê? Porque você precisa de ajuda. Às vezes é um carinho, é um abraço, é um ouvir, é uma palavra e você estará curado. Tá? Então, a gente precisa parar de pensar na doença como algo determinante na nossa vida. Tá? E começar a pensar em saúde como algo construído. É como eu me sinto. Ah, mas eu tenho uma doença de fato que me atrapalha. Beleza, eu vou lidar com ela. Muitas vezes é incurável. Vai ser minha parceira. Vou aprender a lidar com ela, vou conviver com ela. Hoje as pessoas pensam assim, ó, eu sempre tenho na minha família casos.